Aleluia. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Você presta atenção nas coisas que você canta? Quem presta atenção? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Como sempre eu falo, esquece o que passou e presta atenção na letra dessa canção. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir
nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Declare isso agora com seus lábios. Eu só quero tua presença. Declare para o Senhor que você quer a presença dele. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero a tua presença. Bom dia. Paz do Senhor Jesus para você que está em casa, para você que está aqui. Jesus estava no barco. E agora? Ele estava dormindo. Humanamente dormindo. E os discípulos acordam Jesus. Mestre, mestre, será que não te importa que estamos perecendo? Outro evangelho fala, salva-nos. Eu quero falar com vocês hoje sobre a presença de Deus nos dias atuais. Jesus não mudou, não. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai continuar sendo o mesmo. Mas nós mudamos. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Às vezes Jesus está conosco e nós queremos despertar Ele. As ondas não despertaram Ele. O barulho do vento não despertou Ele. O balanço do barco não despertou Jesus. Eu gosto que Lucas ele fala só sobrar. Só sobrar é vir a pique, é derrubar, é detonar, é afundar. O vento, a tribulação não foi suficiente para acordar Jesus, mas os discípulos acordaram o mestre, despertaram o mestre. Mateus, Marcos e Lucas são unânimes numa coisa. Jesus fala para eles assim: por que vocês são tímidos? Onde é que está a fé de vocês? Jesus estava caminhando com os discípulos, foi para o barco. O barco muitas vezes é o nosso coração. Jesus pedia sempre para ter um barco por perto. E o barco é o seu coração, que vai receber o Senhor para que Ele possa ministrar para você. Então às vezes o seu barco está agitado e parece que Jesus está dormindo no seu coração. E você fala: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Acorda, Jesus. Acorda, Jesus. Abre o seu coração para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Jesus, o Senhor não está vendo? Ele está vendo ou não está vendo, irmãos? Ele sabe todas as coisas. Então se eu discutir com o Marcelo discutir comigo, isso não é muito difícil de acontecer. Eu não preciso contar para Deus e falar: Deus, o Senhor sabe o que o Marcelo falou, porque ele falou isso, isso e isso. Aí o Marcelo de lá está: seu Toninho falou isso, isso e isso. Não, Deus sabe. Mas quando você coloca diante de Deus, você traz Ele para o assunto. E você traz algo junto com isso, a presença de Deus. Mas a presença de Deus às vezes não é suficiente para você. Você tem tanta coisa ao seu redor que parece que você precisa acordar ao Senhor. Logo depois, nos evangelhos, aí nós vamos ter Mateus, Marcos e João. Lucas não fala sobre isso. Jesus vem andando sobre o mar, lembra disso? A mesma situação, o barco, os discípulos. Jesus não estava ali, a presença dele não estava ali fisicamente. Mas ele vem andando. O que eles acham que é? Fantasma. Por quê? Entre 3 e 6 horas da manhã. Agora se coloque naquele barco. Você saberia que era o Senhor? Saberia, Marcelo?
Porque a gente tem esse costume, quando eu me converti principalmente, eu costumava criticar os discípulos. Nossa, mas Tomé duvidou, porque ele não estava lá. Poxa vida, a Pedro negou Jesus, E a gente vai parando de fazer isso porque nós vamos vendo que nós estamos na mesma situação. Costumamos dizer até o seguinte, nós estamos o quê? No mesmo barco. Não é isso? Estou no mesmo barco. Nós somos farinha do mesmo saco. Só que os discípulos estavam ali, Jesus estava com ele. Depois ele não estava, mas ele veio. E a presença de Deus, né? No Antigo Testamento, lá do hebraico, a Shekinah, a habitação de Deus. E é muito interessante porque, não sei se você está acompanhando a escola dominical, falando sobre a igreja. A aula de hoje, falando sobre as figuras de linguagem que a Bíblia usa para falar sobre a igreja. E uma delas é Paulo quando ele diz assim, vós sois o templo aonde habita o Santo Espírito de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E talvez a dúvida maior, talvez uma das questões maiores da pessoa, como que eu posso ser templo de um Deus vivo? Como é que Deus estava naquele barco? Deus do tamanho que Ele é, para Deus do tamanho do barco. Como é que Deus veio morar dentro de mim? A habitação de Deus do Antigo Testamento. E eu quero compartilhar com vocês algo sobre essa presença de Deus, sobre dois homens, Moisés e Elias. Há 3 anos atrás, a gente estava fazendo o culto lá em cima na pandemia, eu falei sobre a presença de Deus. Talvez ninguém lembre disso. Estavam fazendo o culto lá, porque lá era mais aberto. Então, há 3 anos atrás. E hoje de manhã eu lembrei disso, porque quando Deus trouxe ao meu coração a respeito dessa palavra, eu falei assim, eu acho que eu já falei sobre isso. Mas eu já tinha preparado. Quando eu fui escutar a palavra de 3 anos atrás, só tem um pouquinho, só o início da palavra do que está no meu coração compartilhando com vocês hoje. Lembra quando Moisés subiu, desceu do monte com as tábuas? E a palavra é bem específica, porque lá em Êxodo, capítulo 20, diz assim, todo o povo, versículo 18, presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante. Moisés estava descendo do monte, né? Não dá tempo da gente entrar em tudo que eu gostaria de falar sobre isso, mas ele estava descendo e teve aquele barulhão. O que aconteceu com o povo? E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. O povo ficou com medo. Ontem trovejou tanto de noite. Não sei se, mas cada trovão, e eu com essa palavra queimando no meu coração, falei, Jesus, sabe? E meu cachorro quase tendo um troço do coração, tive que pegar ele, esse coraçãozinho dele acelerado, e eu falei, meu Deus, e de repente dá aquele mais forte, eu falei, meu Deus, será que tem um mais forte? E eu lembrei do povo. Moisés já estava aquele tempo todo, o povo estava com medo, porque o pecado traz o medo. Mas o perfeito amor, o que ele faz? Lança fora o medo. E a reação do povo aqui é o interessante. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Isso foi só naquela época, gente. Hoje em dia, todos nós temos falado com Deus. Nós temos tido intimidade absurda com Deus. Temos buscado a aprovação de Deus, temos buscado a palavra de Deus, temos buscado comunhão, temos buscado presença. Vocês concordam comigo? Não somos diferentes desse povo, não. Pastor Cláudio, o que Deus falou com o senhor? Pastor, fala alguma coisa para a gente. Abre o celular, para o celular falar com ele. Tem gente que está assim. Ele não está lendo a escritura, não. Ele está abrindo a internet, entrando no YouTube, ouvindo palavra disso, ouvindo palavra daquele outro, e a referência dele já se perdeu há muito tempo. E eles estão fazendo como aquele povo. Moisés, fala você com Deus. Estão terceirizando. Terceirizar está na moda, gente. Não, eu vou no culto do pastor A ou do pastor B, porque ele é uma bênção.
Deus fala com ele busca a Deus, ele jejua, ele lê a palavra, ele tem uma facilidade, e eu vou lá e Deus vai falar comigo. Deus fala com a gente? Fala. Mas Deus não quer falar com ele para falar com você, Deus quer falar com você. Moisés, fala você com Deus, ou seja, busca você a presença de Deus, Moisés, e a gente vai ficar aqui, porque senão a gente vai morrer. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Ou seja, Deus está vindo, é para encher vocês da presença dEle. Então ali houve um grande barulho, e um grande barulho que o que representava a presença de Deus. Moisés desceu do monte. Agora vamos falar sobre Elias. Elias falou para Acabe o que Deus estava fazendo, o que estava acontecendo. Acabe foi lá e falou para Jezabel, e Jezabel começou a perseguir Elias. O que Elias fez? Fugiu para o monte. Está compreendendo, gente? Uma situação e outra situação. Nós vamos voltar daqui a pouco no barquinho, tá? Deus descia na viração do dia para falar com Adão. Precisava descer para saber o que estava acontecendo? Mas ele queria se relacionar. E a presença de Deus enchia aquele jardim. E a presença de Deus enche a sua vida. Mas você foge dessa presença às vezes. Por quê? Por causa do pecado. Para a gente não morrer. Para que o tabernáculo foi feito? Para que Deus habitasse no meio do povo. A Shekinah do Senhor descia. Lembra daquela passagem que a nuvem desceu e escondeu Josué daquele povo que queria, depois dos espias, lembra disso? A nuvem escondeu eles. A presença de Deus, ela te esconde. Porque ali você está, você e Ele. E eu não sei se quando você está, por exemplo, em casa ouvindo essa palavra, está fazendo alguma outra coisa, que nós temos esse hábito às vezes. A gente põe a palavra e vai fazer outra coisa. Não presta atenção nem numa coisa nem na outra. Me perdoe falar isso, irmãos. Mas é verdade. A gente não concentra. A gente entra rapidinho na presença de Deus e já sai porque está no horário. Em vez de você levantar às 5 horas da manhã e orar, e depois fazer as outras coisas, não, você levanta, faz as coisas, aí quando dá meio-dia, você tira um tempinho para orar, porque meio-dia aqui você tem que sair de casa. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Estou dizendo que é assim, não estou dizendo nem que isso está errado, não. Eu só estou te dizendo o seguinte, que a presença de Deus precisa ser mais importante na sua vida. E que eu não consigo praticar isso todos os dias, tá bom? Eu sou o primeiro a levantar minha mão, se você perguntar, você faz isso todo dia? Não. Mas há um desejo no meu coração de praticar isso. E talvez como Elias subiu para aquele monte, e ele disse, Senhor, ele fala por 2 vezes isso, o anjo aparece para ele, fortalece ele, lembra que ele estava fraquinho, fala, come, porque você tem uma lida muito grande pela frente. Foram 40 dias, 40 noites. Só eu sobrei, e eles têm perseguido os profetas. É como se Elias desse assim ele desabafou. Ele disse assim, olha, tenho sido zeloso pelo Senhor. 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E aí você se lembra que veio o que primeiro? Um grande vento. Lembra de Moisés lá? Deus estava no barulho. O povo escutou o barulho do monte e falou, não, Deus está ali, não vão chegar ali não, Moisés, você vai lá. Agora com Elias foi ao contrário. Aparece o vento forte, o que mais que aparece? Terremoto. Quem falou terremoto? Isso mesmo, Marlene. Depois, o que aparece? Fogo. As mesmas manifestações lá de Moisés. O mesmo lugar. Ou seja, Deus não muda de assunto. A forma como Ele se manifesta pode ser diferente. Mas a presença dEle, ela é tremenda. E aonde que Deus estava? Estava no fogo, estava no terremoto, estava no vento? Não. Ele estava do quê? No cicio. Uai, mas que Deus é esse? Que uma hora Ele aparece no barulho, ou Ele aparece no silêncio? É um Deus vivo. É esse Deus, um Deus vivo.
Davi sabia disso porque Davi anelava a presença do Senhor. Então, às vezes, Jesus vai estar com você no barco, às vezes ele vai chegar no barco, mas a presença dele, ela precisa ser vista por você. E aí Deus usa muitas coisas diferentes para falar com a gente. Há uns tempo atrás, eu falei, Deus, eu vou acordar 5 horas da manhã. E eu vou orar antes de fazer qualquer outra coisa. E passei aquelas 2 semanas, colocando algumas coisas diante de Deus, acordando às 5 horas da manhã, antes de todo mundo lá em casa acordar. De 5 a 6 eu fui para a sala, fiquei em oração. E o meu cachorrinho atrás de mim. E isso é... E eu ajoelhado no chão, e ele achou aquilo muito interessante, ele vinha, ele me beijava, ele me cheirava. E num determinado dia, dessas manhãs, ele começou a entrar no meio dos meus braços, eu estava ajoelhado, e me lambia, e me cheirava, e lambia meu pé, e vinha, e deitava, e voltava, e tudo, mas de uma forma assim, descontrolada, sabe? E Deus começou a usar ele, um cachorro, para falar comigo sobre a presença dele. E Deus começou assim: você sai da minha presença, mas a minha presença não sai de você. E eu falei, uai, porque o cachorro eu deixo ele às vezes, mas enquanto eu estou dentro de casa ele está atrás de mim. A presença de Deus, ela é assim, irmãos. Você vai, você fecha a porta, você pode abrir, que ele está lá na porta esperando você abrir para ele entrar. Você vai na varanda, ele vai. Eu vou no escritório, ele vai. Eu vou para a cama, ele vem. Eu vou qualquer canto da casa. E Deus começou a usar, irmãos, por incrível que pareça, a presença física de um cachorro para me mostrar que ele não me abandona hora nenhuma, mas eu saio da presença dele. Sabe quando que eu saio da presença dele? Quando eu duvido. Sabe quando eu saio da presença? Quando eu murmuro, quando eu não agradeço a Deus, quando eu não sou grato por tudo que ele tem me dado. Quando eu não sou grato pela vida de um irmão A, um irmão B, um irmão C. Quando eu não sou grato pela igreja, o pastor Cláudio acabou de fazer isso aqui. Nós somos gratos, e eu me incluo nisso, somos gratos pela vida de cada irmão. Porque o nosso sustento vem disso. Não o valor, mas a vida que Deus tem para nós através disso. Amados, você sai da presença de Deus quando você se esquece tudo isso que nós estamos falando e troca isso pelas aflições, troca isso pelas angústias. Porque o barquinho, lembra do coração que eu falei com você? Isso faz sentido para mim, irmãos. Tenha sempre um barquinho preparado para receber o Senhor, para passar para o outro lado, para pescaria. Pedro, pega o barco e vão lá de novo. Ah, Senhor, nós pescamos a noite toda, não vai sair nada bom daquilo não. Lá de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Natanael falou isso. Senhor, não me retires o teu espírito. Davi fala. Não me repulses a tua presença. A presença de Deus. Maria escolheu o quê? Marta estava na agitação. Jesus não condenou ela por causa disso. Ele só falou com ela a verdade. Marta, Marta. Ele amava Marta. Nós às vezes não amamos as pessoas. Jesus ama. Homens de pequena fé, até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus, o senhor não está vendo que eu não tenho dinheiro para pagar as contas? A gente dá uma cutucadinha, a gente dá uma acordadinha em Jesus, porque ele está dormindo no barco. Né, irmão? O que eu vou falar agora? Porque o cara vai chegar, vai me cobrar. Jesus, dá uma acordadinha aí, Senhor. O que eu faço? Paulo fala sobre um espinho na carne. E eu acho muito legal nós não sabermos definir o que foi esse espinho na carne. Uns falam que era por causa da visão, outros falam outras bobagens também, outros falam tantas coisas. Mas sabe por que eu acho legal não se definir o que é? Porque pode ser qualquer coisa que você está passando por isso. Cada um com seu problema. Mensageiro de Satanás.
Eu por 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse ele de mim. Mas o Senhor me disse o quê? Vamos, gente. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa. Gente, vocês não sabem esse versículo de cor, não? A minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a minha presença vem e ela te basta. A minha presença. Há uns anos atrás eu cheguei um dia em casa, deitei na cama, de cabeça na cama assim, tirei o travesseiro, joguei a coberta, estava assim, joguei no chão. E comecei a orar, falei, Deus, eu não quero saber de nada me atrapalhando. Sabe, tirar o travesseiro e tirar a coberta, foi para não ter nada me atrapalhando. Não adiantava aquilo, porque na minha cabeça estava tudo que eu estava pensando. Mas eu quis fisicamente manifestar o reino de Deus. Eu falei, Senhor, eu só quero a Tua presença comigo. E quando eu escuto essa canção, gente, eu gosto de louvores que me levam realmente a analisar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, e tentar viver aquilo. Eu só quero a Tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Gente, é praticamente impossível de não pedir alguma coisa. Já percebeu isso? Vamos agradecer o Senhor. Ô Jesus, me dá o Teu Espírito. Pronto, pediu. Eu só quero a Tua presença. Pediu. Não tem problema não que Ele dá. Deus não está preocupado com isso não. O que Ele quer é que você seja cheio, que você seja cheia dEle. Para quê? Para mostrar nesse mundo de hoje que a presença dEle é mais importante do que aquele povo fez com Moisés ali. Conduzir aquele povo não era uma tarefa fácil. Senhor, o Senhor mandou que eu fosse, mas não me disse quem vai comigo. Como que eu posso fazer? Eu gosto dessa, nós vamos até ler juntos. Êxodo, capítulo 33. Eu gosto demais disso. Lá no dia em outubro eu falei sobre isso aí. Está entendendo como que Moisés, como que Elias, como que os discípulos precisavam de uma coisa só? A presença de Deus. Dali o ministério de Elias vai acabar. Elias aparece, eu falo que Elias parecia um ninja. Ele aparece no capítulo 17 de Reis. De repente, aparece Elias do Tesbita. Só isso que fala, não fala de pai, de mãe, de onde que ele veio, nada. Aí é como se fosse assim, ó. Acabe. E ele começa a falar. Não fala da infância, não fala. E esse homem foi usado por Deus de uma forma sobrenatural. Por quê? Tanto que o outro que veio depois dele pediu porção dobrada. De tanto que o homem era cheio da presença de Deus, ele pediu porção dobrada. Moisés foi escolhido, passou aquele tempo todo, foi lá. Os discípulos, cada um foi escolhido de uma forma sobrenatural também por Deus, por Jesus Cristo. Êxodo capítulo 33 diz assim, a partir do versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ei Moisés, homem mais manso do que todos os outros. Homem mais manso. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considere que esta nação é teu povo. De novo, escola dominical, gente. Se você nunca teve a curiosidade de assistir às aulas, faça isso. São assuntos que te relembram o que você está passando. Mas eu já sei tudo que o Toninho está falando lá. Mas você quer conselho? Relembra. Porque às vezes nessa história eu já sei tudo, você não está sabendo é nada. A gente esquece. E aí depois você tem que cutucar Jesus, falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Por quê? Porque você não tem buscado a presença dEle. Estou dizendo que vai escutar a escola dominical, que a presença de Deus vai vir, não estou falando isso não.
Eu estou falando de ferramentas que nós temos. O louvor é uma ferramenta maravilhosa. Mas você entra no louvor, você já entra depois que o louvor começou, você não presta atenção nas músicas, você, enquanto o louvor está tocando, você está falando outra coisa, você está fazendo outra coisa, você está distraído, você está na sua casa, você não está escutando louvor, você está gostando da música, você está gostando do cantor, você não está prestando atenção na letra, não. E aí? Eu só quero tua presença, não vou te pedir nada. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Se você escutasse a escola dominical, você ia ver que nós estamos falando sobre isso hoje lá. Templo, habitação, Shekinah, presença de Deus, unção, graça, vida, perdão, para vencer as coisas, para vencer você mesmo. Você é o seu pior obstáculo. O pastor Paulo não pode me desanimar, mas eu me desanimo. Ele pode me animar. O Francisco não pode me desanimar, o Geraldo não pode, o Abelardo não pode. Mas eu tenho a tendência a desanimar e ter que acordar Jesus. Senhor, não te importa que nós estamos perecendo, eu estou morrendo, Jesus. Me salva. Senhor, acorda. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, acorda. Sacode o Jesus que está dentro dela. E aí Moisés continua dizendo assim, respondeu o Senhor para ele. Gente, essa resposta aqui, eu viro e mexo, eu volto nela. Irá a minha presença contigo e eu te darei descanso. Agora vai lá no versículo no 34, versículo 8. Passou isso aí. Porque ele fala com o Senhor depois aqui. Se a tua presença não for, eu não quero ir não, Senhor. Mas olha por que a presença seria importante. 34:8. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. É diferente do povo de hoje. Perdoa a nossa iniquidade, ele está intercedendo pelo povo diante de Deus, e o nosso pecado, e toma-nos por sua herança. Para que o povo saiba que nós somos sacerdócio santo, real, nação santa, povo escolhido, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Pedro fala. Você não é mais um qualquer que aceitou Jesus, não. Você é uma nação santa, Valdinete. Você foi adquirida por um preço, e um preço de sangue. E aí você às vezes está passando por uma tribulação, nem acordando Jesus no barco você está, e está lá no mar, ó. E o vento está te sacudindo, e o barco está te socando, e você está falando mal do irmão, e você está levantando calúnia contra o irmão, e você está levantando falso testemunho, e você está murmurando, e você está brigando, você está... E nem a gente... E aí você vai só sobrar, mas não é o sobrar daquele não. Você vai só sobrar, você vai sobrar mesmo, não tem jeito. Os evangelistas tentam trazer a mesma história, às vezes com nuances diferentes. João, quando vai falar de Jesus andando sobre o mar, ele não fala sobre Pedro, que Pedro pede para... Mas que diferença faz isso? Se muitas vezes Jesus me chamou sobre o mar e eu afundei. Porque eu estava caminhando muito bem, depois eu afundei. Não sei se você já passou por isso. Talvez você tenha andado, tá andando sobre o mar até hoje. Sempre. Que espetáculo. Não consigo. Uma olhadinha. A gente está assim bonitinho, ó. Estou andando. Aí de repente você faz assim, ó. Alguém te chama. Alguém tira você. Uma palavra, um telefonema, uma distração. E você faz o quê? Você afunda. E é necessário você dizer: mestre, não te importa que nós estamos perecendo? Ah, é um fantasma. Tem hora que parece um fantasma mesmo, mas vai ver, às vezes não é Jesus. Às vezes é um fantasma mesmo.
Se Moisés precisava da presença de Deus, Elias precisava, os discípulos precisavam, eu preciso da presença dele. Mas hoje a presença de Deus está ficando uma coisa muito fácil de se ter. Por quê? Porque eu vou numa igreja cheia, eu vou na palavra de um pastor A, B, ou C, ou D, eu escuto um outro, eu leio um livro. Quando o pastor Cláudio fala sobre leitura de livro, que a gente tem que procurar ler a Escritura, eu entendo quando ele diz isso, por quê? Porque a Escritura é a base das coisas para você. Então, se eu gosto muito do Gabriel, e eu começo a andar muito com o Gabriel, e o Gabriel quer me ensinar a tocar teclado, e eu vou ter o Gabriel como referência para tocar teclado, tá certo? Então os acordes ele vai me ensinar, a harmonia ele vai me ensinar, ótimo, vou tocar parecido com ele. De repente chega um outro tecladista para mim e fala assim, não, mas você pode fazer isso assim também. Não, você não é a minha referência para teclado, e você não abre os seus horizontes, e você fica bitolado aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas vão acontecer e você está sem referência. O que está acontecendo muitas vezes hoje em dia é isso. As pessoas não têm referência de que Cristo é aquele que pode resolver todas as coisas. Um rapaz falou comigo outro dia assim, eu vi um pastor na igreja falando que a gente rouba a Deus. Foi muito engraçado, que ele chegou assim com um tom assim de crítica, sabe? Não, mas esses pastores estão falando cada coisa, diz que a gente rouba a Deus. Esquisito demais esses negócios. Falei, pois é, Malaquias até fala, né? O Senhor perguntando, em que vocês me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Aí ele, fala isso mesmo? Falei, fala. Então o pastor está certo? Falei, tá. E ri. Ele riu, por quê? Porque a referência dele não está sendo a palavra, está sendo as pessoas. Não faça isso, irmão. Você que está na sua casa, não faça isso. Tenha como referência Cristo. Olhe para fora do barco e só veja Cristo. Olhe para dentro do barco e só veja Cristo. Ninguém tem 100% da aprovação das pessoas. Ninguém. Nem Jesus Cristo teve. Mas ele disse a verdade. O que Deus mandou Moisés fazer no deserto, quando as serpentes picassem as pessoas? Levantar o que, gente? Vamos? A serpente de bronze. Todo que olhasse para aquela serpente, né? E eu, quando for levantado no madeiro, atrairei muitos a mim. Figura de Cristo. O barco, o coração, tenha sempre preparado. Será que você consegue ter um barquinho sempre preparado para transportar o Senhor? Para pregar o Evangelho? Irmão, dá uma palavra aqui. Irmão, não estou preparado. A presença de Deus, ela envolve a gente. A presença de Deus, ela constrange a gente. Quantas vezes na minha vida Deus me constrangeu com a presença dEle? Coisas simples. Eu estava lembrando, né? Orando, buscando de Deus, lembrando. Peguei um retrato da minha filha mais velha uma vez assim, olhei. E quando de repente eu me vi no reflexo do vidro. Imaginou a situação? Eu estava olhando o retrato dela assim, e eu me vi no reflexo do vidro. Consegue imaginar isso? Então eu estava olhando para ela e vi meu rosto, porque eu estava olhando para o vidro e vi o reflexo. Sabe o que o Senhor falou comigo? É isso que eu quero na sua vida, ser visto através de você. Eu falei, nó, que legal. Comecei a chorar e Deus começou a ministrar no meu coração. A presença de Deus, irmãos, ela é para isso. Ela é para te aconchegar, para te, sabe? Eu fui na igreja e eu estava esperando uma palavra de consolo. Que bom que você veio. Mas e se a palavra que Deus tem para todos nós aqui não é só consolo? Está faltando buscar a Deus em casa para que Deus te console na sua casa.
Em qualquer lugar dessa igreja, Deus pode falar com você. Conto isso sempre que lembro, porque nós estávamos aqui dentro dessa sala de som, tinha um vidro aqui, e o responsável por me colocar dentro da sala de som foi aquele moço ali, ó. Ele tinha cabelo preto na época, o Jesse. Falou comigo, eu vou te treinar para ficar no som, você quer? Falei, quero, mas treinar eu achei que ia ser 1 mês, 2 meses, né? No segundo domingo ele falou, você está apto, pode ficar aí. Nunca mais mexeu em nada e eu fiquei. E nós ministramos louvor, e foi uma bênção o louvor. A Flávia estava lá em cima, a Flávia casada com o Mário, filha da Jussara e do Kleber, estava lá em cima. E de repente a Flávia desceu, ela estava olhando os meninos, as crianças lá em cima. E eu falei, Flavinha, mas o louvor foi uma bênção. Ela estava parada na porta ali dentro. Ela falou, ai tio, como eu queria ter estado aqui com vocês. Eu falei, Deus, dá para ela o que o Senhor deu para nós. Ela caiu ali atrás, e eu levei um susto, porque a Flávia não é pequenininha, né? Caiu ali, bateu na porta ali, ficou no chão ali, chorando. E eu falei, meu Deus, não é que é verdade mesmo isso? Dá para ela o que o Senhor deu para nós, e Deus não está em mim, irmãos, não está em você, está nele. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos manifestar a presença de Deus através da nossa vida, mas precisamos buscar. Buscai o Senhor e vivei. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai enquanto está perto. De novo Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por quê? Porque a presença dele te revela as coisas. Não se distraia com qualquer vento de doutrina, com qualquer palavrinha. Vá à Bíblia, tenha como referência a Escritura. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, joia, ó. Mas imita a Cristo de verdade. Não esse Cristo que está sendo pregado de facilidade, esse Cristo de prosperidade, esse Cristo que aceita tudo. Esse Cristo que permite tudo. Mas lembre-se de uma coisa. Fala você, Moisés, porque senão nós vamos morrer. Tenha coragem de chegar, de adentrar a presença do Senhor. Eu só quero a tua presença. Eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça me basta. Em 2 mistérios aí, ó, a presença e a graça. A graça como favor imerecido, a graça como força impulsionadora para você seguir em frente no dia a dia. Para você entender que você não está mais debaixo da religião, debaixo da lei, está debaixo da graça, mas nem tudo te convém, irmão e irmã. Tem coisas que não edificam, tem coisas que não convém para um cristão poder fazer. E tem gente que está vivendo achando que está tudo jóia, Jesus Cristo me ama. Um amigo meu, um tempo atrás, vivia num relacionamento todo errado com a menina. Ele crente, né, dizendo crente, e ela não. E ela foi procurar a gente lá em casa, junto com ele. Falei com ela assim, a solução para vocês é você sair fora dele. A Ju olhou para mim assim. Falei, sai fora dele. Aí ele me chamou lá dentro do quarto. E ele com o jeitão dele. Falei, você está vivendo totalmente errado com ela. Não, mas é porque eu vou ganhar ela para Cristo. Gente. Não. Falei assim, olha, pastor não devora ovelha não. Quem devora ovelha é Satanás. Uma das figuras de Deus para a igreja é como o pastor. O pastor estava com os discípulos no barco. Até quando eu vou ter que suportar vocês, geração incrédula? O mesmo Lucas diz assim no capítulo 18: não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
Somos nós, ó, povo escolhido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? O que Ele fala depois? Embora pareça tardio em respondê-los. Vocês estão lembrando desse versículo, gente? Não, a gente vai abrir aqui. Certamente o Senhor fará justiça. Mas depois tem uma perguntinha diferente. Está falando de justiça, está certo? Mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Em seguida. Senhor, não te importa que pereçamos? Pode parecer justiça. Senhor, nós estamos morrendo. Faz alguma coisa. Será que Ele vai achar fé na terra? Os discípulos estavam ali no barco, gente. A minha palavra hoje é para você, buscando a presença de Deus nos dias atuais, porque os dias atuais estão querendo roubar de nós a presença de Deus. É muita coisa, muita informação e pouco conhecimento. Você vai nas igrejas hoje, pouquíssimas ministram a bênção na hora que o culto acaba. Reparou já, pastor Marco? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa de seu Filho, e que a consolação do Espírito seja... Não tem isso mais não. Vai em paz, cada um para o seu canto. Ótimo, não tem problema não, Val. Não tem problema, irmãos. Não é religião, não. Eu não estou dizendo a respeito de religião, estou dizendo a respeito de importância das coisas que para nós são valiosas, porque nós aprendemos de acordo com o que está escrito na palavra. Assim, Moisés, você vai abençoar os filhos de Israel. Era muita gente, Val. Se eu fosse bolar uma benção para cada um, já pensou, Francisco? Uma benção para cada um. Então você vem cá, uma benção, o Senhor te abençoe e te guarde. O dono, o possuidor de toda a bênção estava ali no barco. E o que a gente faz? Precisa acordar ele, irmãos? Precisa não. Ele sabe. Aí você vai falar assim, talvez se eu tivesse lá, eu tinha agarrado em Jesus, ficado com ele, falado assim, né? Se eu vou morrer, ele vai morrer também, eu vou junto com ele. Não, a gente teria feito a mesma coisa. Teria negado Jesus do mesmo jeito. Não, eu não estou com ele não. Mas o seu jeito de falar, não. Não, você fala graças a Deus igual o pastor Cláudio. Não conhece ele não, ué. Não. Estão prendendo o pastor Cláudio, porque ele está pregando o evangelho. Aí a polícia quer prender todo mundo, aí você vai e foge. Não, mas você fala graças a Deus igual ele. Não, eu não conheço esse homem não. Gente, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A gente precisa ter fé, a gente precisa praticar essa fé, para atrair a presença de Deus, sabe? E aí Ele vem. Aí Ele vem e Ele quer se derramar sobre você. Muitas vezes você não gosta daquele lugar, você não quer estar naquele lugar, mas a presença de Deus não depende disso não. Deus pode falar lá fora no corredor, Deus pode falar lá em cima, Deus pode falar no carro. Mas sabe quando a gente fala que a gente prega uma coisa aqui, você sabe, está aqui numa boca, você pisa ali fora, você esquece aquilo? Está uma benção o marido e a mulher aqui, quando põe na porta ali, cadê a chave do carro? Está com você, não está comigo não, está com você. Não está comigo, já fala. Saiu da presença. Aí acha no bolso, não está aqui, peraí. Quem já passou por isso sabe, gente. Isso chama humanidade. A divindade é você entender que você precisa dele. Aí fica espiritualizando tudo que acontece, né? Quer espiritualizar tudo. E quer divinizar também aquilo que não tem, que nada a ver com Deus. É o que o mundo está fazendo aí fora. E aí é conflito de um pastor brigando com o outro, por causa de não sei o quê, porque falou, não sei. E esquece isso aqui, ó irmãos. Então eu quero deixar para você, para encerrar,
Uma pergunta que Deus fez para Elias lá no monte. Está em Reis, 1 Reis 18. Primeira Reis 19. Ele faz no versículo 9 e faz no versículo 13. Eu quero deixar essa pergunta para você. Que fazes aqui? O que você veio fazer aqui hoje? Vamos ficar de pé? Que fazes aqui? Você veio ouvir o homem? Você veio adorar? Você veio ouvir Deus? Você podia ouvir Deus lá na rua. Você podia ouvir Deus na sua casa. Deus sabia o que Elias estava fazendo no monte? Sabia. O que Deus queria era que Elias soubesse o que ele estava fazendo. Então o que a gente viu aqui? Deus está no barulho e está no silêncio. Jesus está no barco e está fora do barco. Você está na igreja e você está fora da igreja. Mas o que importa? A presença de Deus. Será que a presença de Deus ela é viva dentro de nós? Será que a presença de Deus ela é capaz de dissipar as trevas e trazer luz? Precisa fazer. Será que a presença de Deus é capaz de me encher a ponto que eu não possa suportar o meu corpo? Como Daniel fez e o anjo veio e fortaleceu Daniel. No dia que você orou, Daniel, eu comecei a mexer, mas teve um impedimentozinho, o anjo fala para ele. Daniel, homem muito amado. Deus não precisou tirar Daniel da Babilônia, do meio de Nabucodonosor, para cuidar dele, irmãos. Deus não precisa tirar você da sua casa para cuidar de você, tirar você da sua igreja para cuidar de você, da sua cidade. Deus tem a infinita capacidade de cuidar de você aonde você vai, desde que você carregue a presença dEle. Se você é novo, velho, feio, bonito, gordo, magro, inteligente ou não, eu só quero a tua presença, Senhor. A gente não precisa nem orar por você. A gente pode orar. Mas se você nessa manhã, você na sua casa, você aqui, tiver a capacidade de fazer uma oração sincera a Deus agora, Deus pode te encher de uma forma, irmão, como você nunca foi satisfeito por Ele. Basta talvez você levantar as suas mãos, basta você fazer talvez uma oração simples, falar, Senhor, não estou aguentando mais. Está difícil. Eu preciso da tua presença. Eu não vou sair mais daqui. Um culto que nunca termine pode ser feito dentro de você. Você é templo. Você é a habitação de Deus. Seja esse templo cheio da graça, cheio da unção. Lembre das suas limitações físicas, espirituais. Mas Deus não é limitado.
Deus não está preso ao dia, à hora, ao problema, ao físico. Geração de pequena fé, tímidos. Tudo passou e houve bonança. Ah, que maravilha, irmãos. Diga isso para o Senhor. Eu só quero tua Declare com seus lábios isso. Hoje não Peça isso para Ele. vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.